Olá, bom dia meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos iniciando mais uma aula aí, mais uma IBD, abençoada por Deus, creio que Deus tem nos ensinado muito, que Deus tem nos capacitado a vivermos de forma que o agrade, de forma que realmente Ele seja honrado, adorado, glorificado, com as informações, com toda essa gama de conhecimento que Ele nos proporciona por meio da sua palavra, o qual contém a dignidade de Deus para a instrução na justiça, na sabedoria, em todas as áreas das nossas vidas, e temos aprendido muito, acredito que os alunos, assim como nós também, que temos o privilégio de estarmos aí à frente, liderando, ensinando, e nós também temos aprendido muito sobre essas doutrinas bíblicas, e isso tem fortalecido muito a nossa fé também, acredito, para que nós possamos saber quais são as funções da igreja, qual que é a missão da igreja, o porquê que o Senhor instituiu a igreja. E hoje nós vamos aprender a lição 9, que é o governo da igreja. Lembrando, nós estamos estudando a revista que diz, o tema da revista é Edificarei a minha igreja. Isso o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que declara isso. Então ele edificará a sua igreja. E a lição de hoje é o governo da igreja, tá? E gostaria de estar orando com os irmãos, para que possamos iniciar essa aula, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo e que nos convença, que nos instrua, que nos tire tudo aquilo que impede, para que haja um entendimento completo, um entendimento que gere em nossas vidas a santificação e produzir os frutos, no qual o padrão que Deus estabeleceu para a igreja, tá? E que nós possamos entender essas verdades e aplicá-las em nossas vidas como membros desse corpo, ok? Vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, por sua misericórdia e graça, pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, pela compra de nós, ó Deus, pelo sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Somos gratos, ó Deus, porque não foi por mérito nosso, não foi por algum ato de benevolência da nossa parte, mas foi puramente, Deus, pelo seu ato de misericórdia, de graça, Deus, que a sua graça ela nos salvou, Pai, nos salva em todo o tempo, nesse presente tempo de hoje. E como igreja, Deus, queremos aprender mais e mais como viver diante da face de um Deus santo, o qual tem um padrão para a igreja, o qual é instituída pelo Senhor. Nos ajude, Deus, na condução dessa aula e que possamos crescer, Pai, na graça e no Teu conhecimento. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, o texto básico, ele se encontra em Efésios 1, 15 e 23. Quem tem a revista, já de antemão, com certeza sabe já que o texto que nós vamos estar lendo agora, e gostaria de ler com os irmãos, ok? Efésios 1, 15 ao 23. Vamos lá. O título, a minha revista é atualizada também, a minha Bíblia, ela é revista e atualizada. Então vamos lá. Paulo ora pelos crentes, é o título. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche
em todas as coisas. Então, o nosso texto básico, né, vai dizer aqui que, né, que Cristo, né, ele é o cabeça e que Deus sujeitou todas as coisas, tanto na igreja como no mundo, debaixo, né, dos seus pés, do seu senhorio. Então, por isso que o governo da igreja ele está sobre Cristo, ok? E, né, ele, né, no caso, deu o poder, né, e deu também à igreja, né, o poder para que possamos ser, né, o agente de Deus, né, aquele que a mão que alcança, a mão que toca, a mão que, né, acalenta, a mão que cura, enfim, né, que trata, que ama, né, nós somos a expressão viva, né, desse corpo, o qual cabeça, né, o qual nós estamos sujeitos, que é Cristo, e nós somos a visão, né, nós somos a visão física, né, do Deus invisível, Deus que de fato habita nessa igreja. Então nós somos a expressão viva, né, como corpo vivo, com uma organização terrena, mas que quando se trata de Cristo nós somos esse organismo vivo, um organismo que, né, contém, né, o cabeça, o qual, né, parte todas as decisões, de onde o padrão ele é estabelecido, onde todas as coisas, né, são orientadas e ditas por Deus para que possamos seguir da forma que o agrade e o glorifica. Então, o texto do versículo-chave, ele se encontra em Efésios 1:22, né? Está dentro desse texto que nós acabamos de ler, e diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O alvo da lição hoje, meus irmãos, é que os alunos compreenderão que Deus é quem governa a igreja, e uma das formas dele fazer isso é mediante a escolha de líderes que o representam na terra. Então Deus também ele escolhe as pessoas a qual ele vai colocar à frente dessa instituição, o qual ele colocou o nome, né, o nome de igreja. E também, como nas aulas passadas, né, a definição, né, da eclesia, né, a igreja, ela tem essa função, a qual Deus, né, designou a cada um desses membros, dessas pessoas que estarão à frente, liderando e estarão ali cumprindo, né, aquilo que Deus quer que venhamos a fazer, nós aqui como, né, professores, outros como diáconos, outros como os presbíteros, líderes, né, os ministérios também. Então essa organização ela tem por objetivo, né, glorificar a Deus, até porque foi Ele quem escolheu, né, e que nem ele vai dizer também na lição, que nem são todos os líderes também que obedecem, né, e seguem o padrão que Deus quer que sigamos, e por conta dessas coisas muitas das vezes a igreja sofre, né, porque ela acaba que não está no governo, né, debaixo do governo e do senhorio de Cristo. Ela acaba que ela está debaixo muitas das vezes da opinião, né, de um líder, de alguém que não busca seguir as orientações práticas, até porque a igreja não é nossa, até porque a igreja ela não foi resgatada, comprada, justificada por mim ou por outro líder, presbítero ou outra pessoa, mas sim pelo próprio sangue do Cordeiro, pelo próprio sangue de Cristo. Então é Cristo quem dita, né, as diretrizes, é Ele quem vai conduzir da maneira com que Ele quer conduzir, e tem os propósitos, né, definidos, específicos para cada pessoa, para cada pessoa que Ele mesmo elegeu, né, como um membro, líder para conduzir, né, aqui na Terra, e sobre, né, lógico, a sua, né, sobre a sua chefia, sobre o seu, pela sua determinada vontade, sendo Ele, né, o Senhor, o chefe, aquele que conduz, aquele que vai dizer para onde nós iremos e o que faremos e como devemos fazer. Então nós devemos seguir as orientações de Deus e não supor, né, o que nós devemos fazer, ou seja, né, dar voz, né, a outras filosofias, a outras maneiras de lidar com a questão da eclesia, né, da igreja, mas sim da forma que Deus quer que nós
a tratemos e venhamos a conduzi-la. Não com a nossa vontade, mas com a vontade dele, ok? Então tá, o aluno será capaz de saber, ou seja, entender que Deus é quem governa a igreja e que Cristo é o Senhor dela. E que para funcionar a igreja precisa de liderança humana e organização. Então nós vamos entender que para que esse organismo, no qual nós falamos na esfera espiritual, ele funcione aqui na Terra, ele precisa ser conduzido, ele precisa muitas das vezes um corpo, um corpo de uma organização, enquanto aqui nós falamos do terreno, a igreja ela é conhecida como uma organização, porque ela precisa de pessoas, ou seja, pessoas que têm as suas funções específicas, como, vamos dizer, pastores, líderes, pessoas que cuidam da parte da arrecadação, enfim, as funções que são devidas de qualquer organização, elas precisam funcionar de acordo com a lei, enfim, tudo aquilo que deve ser feito, e no caso, e ela precisa funcionar dessa forma. Então, o aluno será capaz de sentir que a igreja é amada por Cristo e é propriedade dele. Então, a igreja não é simplesmente minha, ou de outro qualquer líder, ou de um pastor. Não, a igreja não é nossa. Ela é, como diz aqui, ela é alheia, não pertence a nós. Esse alheio quer dizer o quê? Não pertence a nós, não fomos nós que morremos por ela, não foi nós que a resgatamos, não somos nós que a regeneramos, não fomos nós que a elegemos, não foi nós que fizemos todo o processo de santificação, enfim, foi Cristo que fez todo esse processo. Então, como foi ele que realizou esse processo, é propriedade exclusiva dele. Ele vai conduzir, ele vai escolher as pessoas, ele vai, enfim, através da sua sã doutrina, sua sã palavra, a gente vai ser conduzido por ela. Isso produzirá o quê? Na vida minha, na sua vida, produzirá santificação, honra, glória, louvor a Deus. É isso que Deus quer que a igreja produza, honra, glória e louvor a Ele. Tá? E também o aluno será capaz de agir, ou seja, obedecer os líderes que Deus coloca nas igrejas. Ou seja, um líder que segue e procura fazer a vontade de Deus. E isso se dá o quê? Através do discernimento, do conhecimento. E nós, batistas, nos valemos de quê? Não da nossa própria, do nosso intelecto, daquilo que nós aprendemos no decorrer da vida. Nós confiamos o quê? Em doutrinas bíblicas. Esse é o caminho. Para que nós possamos obedecer a palavra de Deus, seguir as orientações de líderes que estão submetidos ao que? A ensinar as doutrinas da palavra de Deus, que vai edificar a vida dos irmãos e vai produzir uma vida de santidade, uma vida regenerada, uma vida transformada, uma verdadeira metanoia, uma verdadeira renovação de mente, que agora não tem como objetivo viver de maneira egoísta, mas sim de maneira conjunta, em comunidade da fé, na comunidade dos santos, daqueles que são separados por Deus do pecado, que são separados por Deus e para Deus, que são a igreja, os remidos, os santos, que Deus aqui vai dizer na lição. Então, nós seguimos aqui, nós já estamos sabendo qual que é o alvo dessa lição, então nós podemos olhar para a comunidade dos remidos, a igreja que se encontra peregrinando na terra de duas formas. Há duas formas da gente olhar, ter um prisma aí para a gente bater um olho e saber identificar essas coisas. O primeiro olhar pode defini-la como um organismo, como um grande corpo vivo, onde cada crente que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus é membro. E a semelhança do nosso próprio corpo, cada membro da igreja local está interligado e interdependente um do outro. Assim também com relação aos crentes de todo o mundo. Isso produz a prazerosa sensação de que, onde houver uma igreja e dela eu me aproximar, estou entrando em contato com membros do mesmo corpo de que faço parte. Essa maneira de ver as igrejas que compõem o corpo de Cristo só é possível com os olhos espirituais que o Espírito Santo nos concede. Ele ainda nos ajuda a decifrar os segredos do Evangelho. Nós temos a mente de Cristo. Aonde tiver uma igreja, onde muitas das vezes nós recebemos pessoas que estão visitando aqui a nossa cidade, e aí as pessoas estão viajando, poxa, eu sou de Goiás, eu sou de tal lugar, e aí elas estão chegando e congregando conosco. Sou da Bahia, sou de Minas, e aí ela congrega com a gente e
né, através do Espírito, o Espírito Santo testifica, né, com a fé dessas pessoas que nós pertencemos ao mesmo corpo, que nós pertencemos à mesma, ao mesmo alicerce doutrinário, né, que a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa base, ela vai nos fazer com que tenhamos algo em comum, ou seja, somos irmãos em Cristo e partilhamos e comungamos da mesma fé, né? Um segundo olhar lançado sobre a igreja pode facilmente perceber que ela é também uma organização. A conexão da igreja com os céus a transforma em organismo. O fato da igreja estar na terra a transforma em uma organização. Então, enquanto aqui na terra a igreja está, ela é uma organização. Enquanto essa ascensão ao céu, ela é o quê? Na visão espiritual, ela se torna um organismo, qual nós, né, entre os irmãos, nós nos relacionamos. Quando nós falamos de igreja, a primeira coisa que nós viemos à nossa cabeça, né, quando fala dessa relação entre irmãos, entre vida eclesiástica, vem à nossa mente o quê? O corpo. Né? O corpo onde o cabeça é Cristo, os membros somos cada um, somos nós, e nenhuma parte do corpo é inferior à outra, porque todos precisamos um do outro, ou seja, o que seria do dedo, né? Tem uma passagem bíblica, o que seria do dedo, né? Se não fosse, né, se não tivesse a função específica para aquilo, que fosse do coração, que fosse dos olhos, que fosse do nariz, ou seja, todos são interdependentes, porém depende de todos para que haja uma harmonia, que haja um equilíbrio, para que haja vida, né, no caso, né, essa metáfora, né, usando o corpo aí para dizer que realmente tem que ser algo que alinhado, né, o corpo de Cristo é algo harmônico, interdependente, porém dependente um do outro na questão da harmonia, na questão dessa, como se fala, dessa comunhão, desse partir, né, que nem vai dizer, né, dessa unanimidade que todos partilham da fé, né, o qual tem como razão, né, de comungar, de estarmos ali congregando. Então, essa é a visão que nós temos da igreja, ok? Então, nós temos algumas perguntas aqui, né? Então, ela é tanto, hoje, ela é tanto uma como a outra, né? No caso, um organismo e uma organização. Então, a igreja são as duas coisas, ok? No céu, não seremos mais organização, seremos apenas organismo, né? Que nós somos parte do mesmo corpo. A parte burocrática, funcional, deixará de existir, sumirá da vida da igreja tudo que diz respeito a estatuto, regimento, pagamento de contas, orçamentos, reuniões, planejamentos, etc. Todos esses itens são importantes na presente era que nós vivemos aqui na Terra, tá? E, né, reuniões, planejamento, tudo isso. Todos esses itens são importantes na presente era, não obstante, perderão seu valor e não farão mais sentido quando estivermos no céu, né? Porque no céu já não vai haver mais essa parte burocrática, essa parte administrativa. No céu, nós, né, seremos esse organismo vivo, né, que estaremos juntos mais do que nunca nessa comunhão, nesse partir, nesse viver, né, de comungar de uma fé unânime, onde as verdades absolutas elas não têm espaço nenhum para relativismo nenhum, onde as verdades que Deus considera a igreja, ela partilha de maneira unânime. Então não existe essa ideia de sermos igreja e concordarmos com pensamentos, com vertentes teológicas que não condiz, né, da verdade absoluta de qual Deus estabelece em sua palavra. Quando Deus fala na sua palavra, ele fala de forma absoluta. Deus não age de forma relativa. Então, quando a igreja, ela é a igreja do Senhor, há essa identificação entre os membros, né, de se falar a verdade, de crer nessa verdade, de que as verdades teológicas, né, elas não podem, né, pela mente humana nossa, que é, né, no caso, caída, né, pelo pecado, nós somos aí afetados, né, pela questão, tanto questão emocional, questão sentimental. O pecado ele teve como consequência, né, afetar essas áreas da nossa vida, as emoções também. Então nós não podemos confiar dessa forma, nós temos que confiar na revelação da palavra de Deus, que ela é confiável. E aí as verdades de Deus elas são absolutas, elas devem ser tratadas dessa forma. Então não há esse relativismo, mas eu creio dessa forma, lá na igreja batista eu creio de outro jeito, na igreja fulano eu creio. Não, se somos irmãos em Cristo, unânimes a questão da fé e da questão da verdade absoluta que Deus considera.
para que não haja o quê, né? Subterfúgios aí para que hajam as questões doutrinárias, né, que falsos mestres tentaram introduzir na igreja, né, que Pedro vai falar muito, vai tratar sobre essas questões, as cartas paulinas, Paulo vai falar muito sobre essas questões de falsos mestres, falsos profetas querendo introduzir a falsa teologia para que não venhamos produzir, né, a verdadeira santidade, a verdadeira regeneração, a transformação que é feita pelo Espírito aos servos, aqueles que pertencem à igreja de Cristo Jesus, tá? Então vamos lá, Jesus tem sido, né, pensando nessa linha, né, de ser igreja, né, Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Algumas perguntas, né, que nós devemos fazer. Você se sente amado por Jesus, né, no caso, sabendo que Cristo ama a igreja, qual tem sido o seu sentimento para com a igreja do Senhor? Você tem amado a sua igreja, independente dos defeitos e problemas que ela tem? Né? Será que a gente tem prezado assim, sabe? Poxa, né? Está sendo falado sobre verdades, né? As músicas que estão sendo cantadas têm sido as verdades teológicas que Deus diz na sua palavra. Temos que examinar, gente, temos que, né? Isso não é pecado, né? Você colocar sua mente para poder examinar tudo aquilo que nos oferece, né? Nós temos que reter realmente a luz das Escrituras, não por, né? Agora nós estamos julgando isso, julgando aquilo. Estamos julgando sim, que a palavra de Deus diz tal coisa, e quando Deus diz é porque Deus tem razão sobre tal coisa, e é um julgamento certo, um julgamento justo, que a palavra de Deus diz. Então nós temos que ter esse discernimento, né, de provar, né, as coisas que elas realmente estão sendo ensinadas, né, se realmente existe esse cunho, essa verdade teológica, que se mostra de forma absoluta, que Deus ele mostra para a gente aquilo que nós devemos fazer e não há margem, né, para nós, né, eu vou fazer do meu jeito, né, não, mas isso aí é muito difícil, isso aí sabe, não, mas a igreja não é nossa, gente. Se nós somos comprados por Cristo, se nós somos propriedade exclusiva dele, para a honra, glória e louvor do seu nome, não cabe a nós, né, tratarmos e estabelecermos diretrizes humanas e com filosofias baseadas em filosofias humanas, para que, não, vamos encher a igreja, vamos fazer isso ou fazer aquilo, e baseado meramente naquilo que, né, humanamente estamos querendo que a coisa aconteça, mas na verdade tem que ser da forma dos métodos que Deus ensina, ou seja, com base doutrinária, com verdades que realmente são ali não somente conhecidas pelas pessoas, mas compreendida na mente, para que haja uma transformação verdadeira e real, permanente, não algo que gera aí pela força humana uma mudança de comportamento temporária, mas sim algo que é a verdadeira transformação da mente, como Romanos 12, lá 1 e 2 falam, uma verdadeira transformação para que a gente possa experimentar, né, como igreja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque uma igreja que entende isso, que busca de forma doutrinária ensinar seus membros, ela caminha para uma igreja com uma vida saudável, um crescimento saudável, um crescimento que não vai ser, né, meramente numeroso pelo seu número, mas sim pela quantidade e qualidade, pela revelação da palavra que Deus estabeleceu, e Deus está conduzindo a história. Deus não largou mão, a história não está, sabe, né, livre, solta. Deus está no controle absoluto e completo, né? Ele levantará pessoas, se a gente não for, ele vai fazer, enfim, o propósito está nas mãos dele como igreja, que Deus irá fazer, Deus irá cumprir todos os seus desígnios para a igreja, ok? O governo divino da igreja. Só pela revelação divina é que podemos perceber e entender que o governo último da igreja vem do alto, né? A gente entende que, né, que é de Deus, não tem outra coisa, não tem outra conversa que nós devemos, né, conciliar essa questão, porque o governo vem do alto, né? Os padrões estabelecidos vêm do alto, né? E isso, a igreja, né, os padrões da igreja, né, o governo e senhorio, isso falando do lar também, né, do nosso lar, que é uma parte da igreja, o qual nós somos chamados por Deus para instruir nossos filhos, né, para que essa igreja seja uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que tem como projeto de Deus glorificar a Deus, e que nasça dentro dos lares, né, dos lares
e que essa devoção, essa adoração, esse viver piedosamente, ele comece no meu lar, né? Comece no seu lar, e que aí, né, nos encontros que nós temos na semana, nos encontros, nas programações, nós juntos, nós ali partilharemos dessa mesma fé, desse mesmo amor, desse gozo, né, que Deus permite aos seus, né, o seu povo, né? E isso que é maravilhoso, né? O governo divino da igreja. Então Cristo, agora partindo para o próximo tópico, que Cristo é o cabeça da igreja. Quando se fala de Cristo como cabeça da igreja, se pensa principalmente no aspecto do seu senhorio. Nesse sentido, ressalta-se a soberania do Cristo que governa a igreja. Jesus é Senhor absoluto. O senhorio de Jesus está sobre todas as coisas. Né? No caso, Efésios 1:22, que é aquele primeiro texto que nós vemos, que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Vejam que esse verso fala que Jesus é o cabeça sobre todas as coisas, não apenas da igreja. Então Jesus é o Senhor de todas as coisas. Deus o tornou Senhor de tudo. O senhorio é universal. Sendo assim, anjos, demônios, principados e potestades, poderes do céu, na terra ou no inferno, todos estão subordinados à pessoa bendita de Jesus Cristo. Ninguém pode deter a marcha da igreja. A igreja marcha vitoriosamente, porque temos como cabeça o Senhor do céu e da terra. E a missão da igreja, ela não falha. A verdadeira igreja, ela não há de falhar, porque ela é submetida ao senhorio de Cristo. Ela vai ser instrumento de Deus para a salvação daqueles que hão de herdar essa salvação, cumprindo o propósito de Cristo. Então ela não falha, porque Cristo não falhou na sua obra redentora. E tampouco a igreja falhará, se ela de fato ela é uma igreja genuína. Ela é uma igreja, que nem nós aprendemos numa lição aqui também, que a igreja, né, conversando com o pastor Rafael, eu tirei essa dúvida, que a igreja, existem duas igrejas, que Deus enxerga duas igrejas, uma igreja com I maiúsculo, que é a igreja genuína, e uma igreja com I minúsculo, que aí quando trata também do joio, do trigo, dos bodes, das ovelhas, nós podemos ter essa metáfora, né, essa maneira de olhar, né, para a igreja. E nós temos essa definição também. Então a verdadeira igreja de Cristo, ela é o quê? Todas as coisas se submetem a esse senhorio. Né? Não tem meia, tipo, não, essa igreja não, ela se submete integralmente. Né? A igreja que é salva por Jesus, a igreja que ela é genuína, ela avança no seu propósito de Deus, que é alcançar, né? Que é avançar, né? Que é proclamar o evangelho, né? A toda criatura, né? Para que haja salvação, mas para que também a justiça de Deus seja estabelecida. Né? Que a palavra pregada, ela será assim para uns, cheiro de vida para a vida, né? Que nem a palavra de Deus nos fala, que nós somos o bom perfume de Cristo. Aonde nós pregarmos a palavra de Deus, ela vai ser o quê? Ela vai ser bom perfume, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas para aqueles que se salvam, perfume, cheiro de vida, mas para aqueles que se perdem, cheiro de morte. Então a função da igreja é proclamar o evangelho, então ela não falhará, porque a obra redentora de Cristo não falha. E uma igreja verdadeira, ela não falha nos seus propósitos, ela se submete ao senhorio de Cristo. Ela vive de acordo com a vontade de Deus. E acho que é interessante a gente falar sobre isso, a gente tratar sobre isso também. Cristo amou a igreja. O governo de Cristo sobre a igreja não tem como base o poder ou a demonstração de força, muito menos a imposição própria dos ditadores. Na base do seu governo está o amor, diferente de tudo que podemos ver neste mundo. Jesus governa a igreja sem que isso lhe renda qualquer acréscimo. A relação de Jesus com a igreja está fundamentada no amor. Isso significa dizer que nessa relação Jesus apenas oferece nada. Isso significa dizer que nessa relação Jesus apenas oferece e nada recebe em troca. Por pelo menos duas razões isso acontece. Interessante pensar, né? Jesus se oferece e nada pede em troca. Sabe por quê? Porque nós não podemos oferecer nada. Meus irmãos, nós não podemos oferecer nada à altura daquilo que Ele fez por nós. Não há nada que nós possamos fazer que isso acrescente na nossa conta algo que nos faz aceitos, que nos faz agradáveis a Ele. Então Ele faz
pensando que, olha, do ser humano, da maneira com que ele se encontra, eu não posso receber nada dele. Porque são caídos no pecado. Então eu os redimirei. O meu sangue estará sobre eles. O sangue de Cristo Jesus. E isso é esse o motivo pelo qual Deus nos aceita. É esse motivo pelo qual a atenção de Deus está sobre nós. Não pelo que nós fazemos. Não é porque, senão a gente acaba se tornando algo assim que, tipo, o coração nosso, essa inclinação carnal, ela pensa assim, sabe? Mas é o ministério do futebol, né? O ministério de tal, o ministério fulano de tal, Aí a gente acha que começa a atrair os olhares, o olhar de Deus de forma que Deus está, nossa, entendeu? E isso causa em nosso coração um orgulho, uma soberba, né? Que não cabe. Não é o propósito de Deus nós nos ensoberbecemos por fazer algo, aquilo ou alguma coisa. Mas é para que... É um ato de quê? Por exemplo, já que nós realizamos tais coisas, é meramente porque a salvação de Deus, a justificação de Deus e aquilo que eu faço para Deus é meramente uma resposta daquilo que Ele realizou na cruz por mim. Porque é o sangue dele que faz com que Ele se satisfaça e olhe, né, e me aceite. É o próprio sangue dele, porque não há nada que eu faça, né? Eu quero chamar a atenção de Deus, eu quero, Deus, chamar, espernear e para Deus olhar para mim, não, sabe? Porque ele já ama, o ato do amor dele é porque ele fez tudo por mim, por você, ele nos salvou. E que nós, ao recebermos, ao aceitarmos, entendermos essa salvação, nós nos lançamos aos pés dele, na dependência dele. E aí ele usa quem ele quiser, no ministério que ele quiser. Eu, no meu caso, no futebol, aqui também podendo aprender com os meus irmãos mais velhos, com o pastor, com as famílias, né? Podendo aprender mais e mais de Deus. Mas é tudo por ele, gente. Isso tudo é capacidade que Deus, isso parte dele, para que não haja vanglória, para que não haja soberba, para que não haja orgulho. Mas tudo parte do senhorio de Deus. E que Romanos 5,1 fala, que eu gosto muito daquele texto, que somos salvos mediante a fé e temos paz para com Deus. Eu vou até abrir o versículo aqui que é melhor, né? A gente lê o que está, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados por Deus, nós somos aceitos por Deus. Então nós temos paz com Deus, gente, por meio de Jesus Cristo. Então, se a gente achar que a gente vai chamar a atenção de Deus porque fazemos isso ou aquilo, é anular a cruz, é anular o sacrifício, o sangue daquele Cordeiro Santo, o qual foi pago um preço muito caro, muito alto por nós. Não é esse o intuito, né? Nós já estamos em paz com Deus. Deus nos aceitou. E hoje nós temos que viver como? É por causa desse sacrifício que nós temos que ter essa paz. É por causa desse sacrifício aceito, satisfeito, ou seja, aquilo que penalmente pesava contra mim, contra você, a condenação eterna, Deus a cumpriu. Deus, aquilo que já estava sentenciado como condenação, houve uma justificação e que penalmente nos condenava, e com justificativas que realmente nós somos pecadores e mereceríamos sim o inferno, merecemos o inferno por causa do pecado. Mas por essa justificação penal, ou seja, ele pagou a nossa conta, a nossa dívida. Jesus pagou a minha e a sua dívida. Ele não só pagou a minha e sua dívida, mas ele tornou o saldo da nossa conta positiva perante Deus. Então, a nossa conta está positiva perante Deus, temos paz com Deus. Deus não está irado comigo e com você. Salvos, remidos, regenerados, transformados pela palavra, que buscam andar na santidade dele e ter prazer na lei dele. Eu quero andar nessa vida para honrar e glorificar o meu Deus. Eu não tenho outro propósito pelo qual eu viva, que eu deva viver, senão para honrar e agradá-lo em tudo que eu faço.
É no futebol, onde eu estou, é no meu trabalho, é no ambiente de trabalho, é no hospital, ou seja, minha área de atuação. Eu vivo para agradá-lo, eu como igreja dele, é a função que ele me deu, honrar e glorificá-lo. Ok? A gente partiu um pouco aqui para o final, ok? Cristo comprou pelo seu sangue a igreja. Eis uma verdade que precisamos assimilar e entender até as últimas consequências. A igreja foi comprada, gente. A igreja foi comprada. Ela pertence a Cristo por direito de propriedade. O preço pago foi o próprio sangue de Jesus. Pedro faz coro com Paulo ao afirmar que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, não pertencemos a nós mesmos, a igreja não se pertence, a igreja ela não é dela própria. Por ser propriedade alheia, precisa seguir as ordens do seu dono. Então a igreja tem as ordens, ela tem as suas, como se fala, Deus ele não, no caso ele não pede, no caso ele exige, ele afirma, né? Ele não supõe, é assim que deve ser, sabe? Não, é assim que vai ser, porque a igreja é minha, eu a comprei com o meu sangue naquela cruz, eu morri por cada uma dessas pessoas. E Cristo ele não falhou na sua missão, e nem pode falhar. Porque ele é Deus. Ele remiu, ele justificou. Hoje a nossa conta está positiva perante Deus, estamos com saldo positivo. Não por nossos méritos, não por a nossa meritocracia, até porque não é isso e jamais será. Mas sim pelos méritos da cruz de Cristo, por esse mérito, né, que nós temos um saldo positivo perante Deus, porque estamos em paz com Deus, enquanto Deus está irado com o pecado, com o mundo, com o pecador, a qual a palavra de Deus diz que aquele que não é servo, não é do Senhor, está debaixo da sua ira. E a ira nada mais é do que aquilo que você guarda, para que um dia você realmente descarregue, né, de forma na justiça, né, do entendimento de Deus, que é o que? Condenar o pecado, né, a rejeição do próprio Filho, né, e Deus ele há de julgar esse mundo. E aqueles que estão, né, diante dessa ira, né, do furor, né, na direção do furor dessa ira, há de enfrentar esse julgamento. Mas os salvos, os redimidos, aqueles que são salvos mediante a fé, né, são, no caso, não estão mais debaixo da ira de Deus, estão em paz com Deus. E esse que tem que ser o meu pensamento, o seu pensamento, a sua certeza, o Espírito Santo de Deus, ele confirmar isso com você, e comigo, com os salvos escolhidos por ele, que nós não estamos mais debaixo da ira, nós estamos debaixo da graça de Deus, da salvação de Deus, não para vivermos como Paulo fala, né? Agora temos liberdade de viver no pecado? De forma alguma. Como que um salvo vai viver no pecado? Como que um salvo vai viver de forma, né, de qualquer jeito? Não, o pecado ele machuca a gente. Nós praticamos não. Nós pecamos, mas nós não vamos viver mais na prática do pecado. O pecado não vai ser mais prática de vida para mim e para você. Nós vamos pecar, mas não deliberadamente. Nós vamos lutar contra o pecado. Nós estaremos em guerra contra o pecado, uma luta séria, porque Deus olha o pecado de forma hedionda. O pecado é mortal, o pecado ele causa realmente estragos que nós vemos a sociedade, o mundo como está, e o mundo será julgado por causa do pecado. Então como que nós crentes, cristãos e genuínos, que buscamos servir a Deus, podemos olhar dessa forma, como, né, de uma forma que o pecado não afeta, não tem esse poder todo? Não mesmo. Tá? Então existe um padrão divino para tudo isso. E o padrão estabelecido por Deus, ele deve ser seguido sim pela igreja. Porque é Ele que estabelece, Ele que operou e opera, né,
todo o processo de salvação, de criação, enfim, todas as coisas. E legal saber que, né, isso é uma revelação que Deus nos dá, que não se trata de nós, gente. Não se trata do homem, intrinsecamente falando, porque todas as coisas é para o homem, para eu, né? Olhe para dentro de si. Todas as filosofias humanas tentam buscar isso, mas não se trata de nós. A Bíblia fala bem claro, todas as coisas estão sujeitas, estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre Jesus, gente, é tudo por Ele, para Ele, todas as coisas. Então, nós, seres humanos, somos enganados, né? A função do Evangelho, né, as boas notícias de salvação, é revelar a verdade. E não se trata de nós, mas sim de Cristo, a história nesse mundo, e até a nossa salvação. Por que eu quero ir para o céu? Porque lá não vai ter morte, não vai haver dor, não vai haver choro. Se for essa a intenção de eu querer ir para o céu, não é isso, não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é o quê? Quem vai estar no céu? Quem é aquele que estará no céu? Será que é aquele por quem eu vivo aqui na terra, a quem a minha fé está devotada, a quem o meu viver piedosamente e submissão a cada dia conduz a minha vida? Que é o Senhor Jesus, na pessoa, né, do Senhor Jesus Cristo, da Trindade. Quem vai estar no céu, senão aquele que efetuou a minha salvação, aquele que pagou o sangue, aquele que me deu a capacitação de viver pela sua graça, né? A palavra graça não é somente, né, ela não é somente um favor imerecido, ela é a capacitação para viver aquilo que Deus, né, por mérito e capacidade nossa, nós jamais conseguiríamos viver, mas Deus nos capacita para viver dessa forma. Ou seja, você acha que Deus, Ele não nos daria a condição de viver, quando Ele fala para a gente ser santo? Você acha que Ele não daria essa condição para eu e você viver de maneira santa, reta, justa diante dos seus olhos? Ele deu sim, é a graça de Deus. Então muitas vezes nós esvaziamos o sentido de graça, né, da palavra graça, e a graça se torna somente o favor imerecido, mas na verdade é também isso, mas ela é muito mais além do que isso. É algo aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, mas por aquilo que Cristo na cruz conquistou. Nós podemos sim dizer não para o pecado, nós podemos dizer não para doutrinas, filosofias humanas, ajuda, como se fala, aquelas autoajudas, né? Os seus métodos que são totalmente fora daquilo que Deus estabelece como padrão para tudo, para a sua igreja, no caso. Então, nós falando de igreja, não estou falando do mundo, né, mas sim da sua igreja. Ok? Então, vamos encerrar aqui. A conclusão, tá? A igreja é governada por Deus. Jesus Cristo é o Senhor dela. Isso não quer dizer que tudo que acontece na igreja reflita a vontade divina, mas que ninguém pode deter o avanço dela, e sua existência não depende de homens. O governo humano da igreja foi instituído por Deus. Nem todos os pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes fazem exatamente o que Deus quer, e muitos desses ouvirão da boca dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tal realidade mostra que há entre os que lideram aqueles que são fiéis e os que não são, né? Que é o trigo e o joio, que no momento adequado serão separados. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos apegar a essa verdade, né? Ainda que tenham mestres, pessoas que lideram a gente, mas que não são submissas à palavra de Deus, às doutrinas bíblicas, à revelação clara e exclusiva da verdade, de forma absoluta, sem relativizar a verdade de Deus com as filosofias humanas que tentam, né, desde a antiguidade, deteriorar aquilo que é base, aquilo que é sólido, aquilo que é consistente, aquilo que não é transitório, mas aquilo que é permanente, né, que é a palavra de Deus, a qual Deus nos ensina que há duas coisas que nós temos que dar dignidade, né, que devemos dar valor, credibilidade, dar o nosso tempo, dar a nossa vida, se preciso for, que é Deus e a sua palavra, as duas coisas que Deus considera dignas e qual eu e você nós deveremos
a considerar, porque Deus assim considera elas como dignas. Dignidade nada mais é aquilo que eu dou valor, aquilo que é pertinente, aquilo que eu dou credibilidade, aquilo a qual eu me dedico, aquilo a qual eu tenho devoção, aquilo, ao objeto da minha devoção, que é quem? A Deus e a sua palavra. Então essas duas coisas que Deus, esses dois objetos, né, no caso, né, aquilo que Deus está definindo como dignidade, que tem dignidade em si, que é Deus e sua palavra, são bases sólidas para uma construção de uma vida cristã saudável, de uma igreja saudável, de líderes saudáveis, de uma comunidade cristã saudável, que cresce, que frutifica, que produz, né, a santidade, que produz se detestar o pecado, sabe, e ser conduzida pela luz que é Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Está sendo muito bom aprender mais da palavra de Deus, né? Conhecendo as verdades bíblicas e são fiéis a esses ensinamentos. Basta nós praticarmos em nossas vidas que nós veremos a eficácia dessa verdade, essa instrução. A palavra de Deus ela é própria para isso, ela serve para ensinar, para admoestar, para exortar, ensinar na justiça, e que nós possamos confiar nela, dar dignidade a ela, né? E a Deus, que Ele conduz, né, o povo dele ao conhecimento dessa verdade. Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos ter um belo domingo, né, e mais tarde estarmos no culto aí em comunidade cristã, com uma igreja, essa igreja que triunfa pelos conselhos, triunfa pela santidade a qual Deus requer dela. Que Deus abençoe suas vidas, meus irmãos. Forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.